Brasília no ar, com Gabriela Echenique. Estamos de volta com a Gabriela Echenique, agora dentro do Brasília no ar. Hoje entrou um pouquinho mais tarde, porque a Gabriela mais cedo trouxe outras informações aí sobre aquele problema no avião que estava transportando o presidente Lula. Gabriela, bom dia mais uma vez para você, agora na versão aqui Brasília no ar. Bom dia, Milton. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes. Hoje mais cedo a gente entrevistou a ministra Esther Dweck para falar sobre o concurso que vai ter no fim de semana, mas claro, abordamos reforma administrativa também com ela. E ela até disse assim, olha, se vocês me permitirem, eu não quero fazer nenhum comentário agora, porque o texto saiu ontem à noite, são mais de 40 páginas, tem um monte de item. Aí o que a Gabriela fez? A Gabriela relacionou todos esses itens, ou alguns deles, né, mais importantes. Né? Remuneração do servidor, verba indenizatória, avaliação periódica, bônus para servidor, fim de benefício, home office, cargos de confiança, tem um item ali voltado para os juízes, esse vai ser polêmico, sempre é polêmico. Tem ali regras para salário do prefeito, estágio probatório, enfim, é muito amplo esse processo. Esse projeto todo, o que só mostra o quão complexo será para ser aprovado depois, porque passa por temas bastante polêmicos. Vamos começar por olhar ali a questão tanto da remuneração como das avaliações que serão feitas dos servidores? Vamos sim, Milton. É muita coisa, viu? São 3 projetos diferentes. Uma PEC, inclusive, que muda a Constituição, que é o cerne da reforma administrativa, e outros 2 textos, por isso provavelmente não vai ser fácil aprovar ali no Congresso. Eu começo pelas avaliações periódicas, porque muito se falava de que uma reforma administrativa poderia acabar com a estabilidade e promover a exoneração dos servidores. Esse texto não traz isso, mas ele traz a necessidade de se fazer avaliações periódicas, tanto para aquelas funções em confiança, quanto para servidores públicos, para se avaliar o desempenho, para se alcançar metas e mais. Essas avaliações periódicas, elas vão ser necessárias para que eles consigam progressão dentro daquele órgão público ou mesmo para ocupar um cargo em confiança. Então, avaliações necessárias que vão ser obrigatórias e implementadas no serviço público. O texto deixa claro em vários artigos a questão do teto salarial, ou seja, a partir daí vai ser necessário se cumprir o teto do funcionalismo público, que hoje a gente percebe que não é cumprido à risca. Hoje o teto é o salário de um ministro do Supremo de R$46 mil, e é interessante que ele traz uma série de regras para que esse teto de fato não seja ultrapassado, que é o que acontece hoje. Vou dar um exemplo. Auxílio alimentação, auxílio transporte, eles não poderão ser superiores a 10% quando o salário do servidor já vai ser 90% do teto constitucional. Então, exatamente para evitar que o servidor não ganhe acima do teto constitucional. Um outro ponto interessante são as verbas indenizatórias, porque são chamados penduricalhos, que a gente fala hoje, que tem muito no judiciário, mas também em outros poderes, que acabam fazendo com que o salário de um servidor, de um juiz, de um promotor, ultrapasse 50, 60, 80 mil reais. E aí ele traz uma série de regras. As verbas indenizatórias não poderão crescer acima da inflação, e as que existem hoje e não estão de acordo com a Constituição, elas vão ser imediatamente revogadas, vão ser imediatamente extintas. Por fim, Milton, ainda nesse ponto de remuneração, ele estabelece que dentro de 10 anos, União, Estados e municípios vão ter que criar uma chamada tabela remuneratória única. Então, aquele Estado vai precisar seguir aquela tabela para evitar que haja distorções entre carreiras equivalentes e que, claro, de novo, o salário de um servidor não seja abaixo de um salário mínimo e não seja maior que o teto constitucional, que é a principal crítica hoje ao salário do funcionalismo, Milton. E aí a gente tem outra questão também que chama bastante atenção agora, Gabi, que é a questão do home office. Uma nova forma, um novo modelo de trabalho que surgiu muito por causa da pandemia, que vem sendo adotado por muitas instituições privadas e ainda não tem uma definição, principalmente quando a gente fala no setor público, né? Isso, Marcela, porque hoje cada órgão estabelece a sua norma com base na sua realidade, né? A partir da reforma administrativa, a ideia é o seguinte: cargos em confiança terão que fazer trabalho presencial obrigatório, o servidor não poderá morar fora da cidade em que ele está lotado, nem fora da cidade, nem fora do país, e o home office vai ser limitado a 20% de toda a força de trabalho do órgão. Hoje, como eu disse, vai conforme a norma definida pelo órgão, agora vai ter esse limite de no máximo 20% de todos os servidores que estão lotados naquele órgão. No que toca aos juízes, o que você levantou para nós? Dos juízes, Milton, acho que o tema que talvez seja mais polêmico é o fim da chamada aposentadoria compulsória.
Hoje, os juízes que cometem alguma infração ou penalidade, eles acabam tendo isso como punição. E ele vai para uma aposentadoria compulsória, mas continua recebendo todos os benefícios de magistrado. É uma crítica muito dura, inclusive, ao judiciário. Qual é a ideia da reforma administrativa? Acabar com o fim da aposentadoria compulsória e aquele que cometeu uma falta grave fica sujeito à perda do cargo ou à demissão. E aí é mais grave, porque ele pode perder todos os benefícios, dependendo da decisão do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Agora, para você ter uma ideia, eles colocaram digamos, não só um artigo, mas um bloco inteiro de regras para os juízes. Então, tem regras que vão ser seguidas pelo CNJ no julgamento dos juízes e quais são as faltas que são consideradas graves. Abuso de poder, falta disciplinar, então tudo isso também está elencado na reforma administrativa, sem contar que os bônus que serão pagos aos juízes agora vão precisar seguir a uma lista de critérios pré-definidos também por essa reforma, Milton. Só para fechar aqui, o que você destacaria mais aí que a gente deve prestar bem atenção nessa discussão toda? Lembrando que essa é uma discussão, sim, já vinha sendo feita, mas a partir do relatório apresentado, aí amplia esse debate, né? Exatamente, tanto que o governo vai dar seu palpite, servidores, a gente sabe que vai haver uma pressão muito grande lá no Congresso Nacional. Milton, eu destacaria 2 pontos. Uma questão dos bônus, porque a partir de agora vai poder haver um pagamento de bônus oficial aos servidores públicos, mas que uma lei vai precisar definir esse pagamento, mas o bônus não vai poder superar 2 remunerações mensais por ano, chegando a 4 remunerações mensais por ano para cargos de confiança. Agora, o que pode gerar muita chiadeira dos servidores, Bruno, ou Milton e Marcela, é em relação a benefícios que hoje os servidores têm e que a reforma administrativa está acabando com esses benefícios. Aqueles e aí eu acho que penduricários? pode gerar uma certa chiadeira dos sindicatos. Um deles, férias superior a 30 dias não vai mais acontecer. As férias não poderão mais ser parceladas em mais de 3 períodos, assim como definiu a reforma trabalhista. Então, você pode dividir as suas férias no ano em, no máximo, 3 vezes. O adicional de férias não pode ser superior a 1/3 da remuneração. E o que me chama muita atenção é que o relator propõe o fim de várias licenças hoje que são referentes a tempo de serviço. Faço um destaque para a licença prêmio. Hoje, os servidores públicos que completam, por exemplo, dependendo do cargo, 5 ou 10 anos, ele consegue uma licença prêmio, que é uma folga de 3 meses. Isso não vai mais existir, pelo que propõe o relator. E mais, o servidor não vai poder converter esse tipo de licença, seja licença prêmio, seja licença assiduidade, seja férias, em dinheiro. Então, hoje, eles podem fazer isso, não vão poder mais. Além de outras regras em relação a adicionais, banco de horas, folgas, adicional de periculosidade só vai haver com perícia, ou seja, o relator está propondo uma série de benefícios que ele quer acabar e que eu imagino vai gerar uma chiadeira enorme do setor público, dos servidores, principalmente dos sindicatos, junto ali ao Congresso Nacional, Milton e Marcela. Muito obrigado por esse levantamento. A gente volta a falar, Gabriela Echenique, sobre esse assunto, porque ainda tem muito debate a ser aprofundado ainda e muito lobby a ser feito lá no Congresso Nacional, porque vários direitos ali estão sendo tocados nesse momento, estão sendo colocados em discussão. Obrigado e até mais. Obrigada, Milton. Até mais, Marcela. Até mais ouvintes. Valeu.